Graça e paz, meus amados irmãos. Nós estamos mais uma vez juntos para pensarmos sobre a temática do mês, a temática da família. E eu quero pensar com os irmãos a respeito de uma história emocionante que nós encontramos no Antigo Testamento. Quando nós vamos ao Antigo Testamento, ele traz histórias fantásticas a respeito de famílias. Traz a história de uma família formada, na verdade, pelos 12 filhos de Jacó, a família dos hebreus, a família de Israel, o povo de Israel. Uma família que, por sinal, não tinha nada de perfeito. Nela nós vamos encontrar todos os dilemas enfrentados pela raça humana. Eu convido você a voltar os seus olhos para um tempo, para um período específico da história do povo hebreu. Quando eles estavam ali escravos no Egito, esse foi um período marcado por acontecimentos extraordinários, pois Deus ele vai se revelar a Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, nos versos 7 a 8. O texto vai nos dizer que o Senhor ouviu o clamor do povo de Israel, ou da família dos hebreus que estava debaixo da escravidão. E a Bíblia vai dizer que enquanto Moisés tinha a visão do Senhor na sarça, Deus fala com ele dizendo que havia escutado esse clamor e havia descido para socorrer o seu povo. E neste tempo, neste período, Deus age então de uma maneira extraordinária, de uma maneira poderosa, fazendo sinais e realizando prodígios. O texto que quero pensar com os irmãos está lá em Êxodo, capítulo de número 12, dos versos de 1 a 13. Diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeças, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isto aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então nós vemos neste texto um grande evento e um grande livramento. O grande evento é o castigo que vem sobre aqueles que não colocassem o sangue na verga das portas, nos umbrais das portas. E a partir deste grande evento, quando os primogênitos do Egito eles morrem, Deus ele trabalha no coração de Faraó, permitindo que os hebreus fossem libertos. O grande livramento vai nos dizer no verso 7 que a partir do momento que tomassem o sangue e passassem nos umbrais das portas, então o destruidor passaria por cima e não haveria morte. A palavra Páscoa significa passar por cima. Esse é então o grande livramento. Da mesma forma que as casas marcadas pelo sangue foram protegidas no Velho Testamento, as famílias em nossos dias precisam ser guardadas pelo sangue de Jesus. De acordo com as Escrituras, lá em 1 Coríntios 5,7, Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. O sangue do Cordeiro que foi derramado
para que nossas vidas fossem salvas. E aí eu faço uma pergunta: será que as nossas famílias estão realmente guardadas, protegidas pelo sangue de Jesus? Famílias protegidas pelo sangue do Cordeiro. Essa é a nossa temática. Nós vivemos, meus irmãos, em uma época de muitos ataques contra a família. Muitos ataques contra a família, ataques sérios. Especialistas dizem que as mudanças sociais pelas quais as famílias têm passado trouxeram consequências na sua constituição. Vejamos então alguns elementos que vêm contribuindo para o desmoronamento da família. Primeiro deles, a influência da mídia. A família vem sofrendo terrivelmente o ataque da mídia à medida que se expõe a ela, porque a mídia vai trabalhar uma inversão de valores. A mídia, ela despeja lixo constantemente dentro do ambiente do lar, poluindo, prejudicando os relacionamentos familiares. Infelizmente, os mais atacados são os nossos filhos. São programas nocivos, são programas que desvalorizam a família, que vão de encontro aos valores morais e espirituais que nós preservamos. Os meios de comunicação são hoje os maiores divulgadores de valores antibíblicos e prejudiciais à família. E Satanás, ele tem, com muita sabedoria, vou usar este termo, conseguido enganar e iludir as pessoas, afastando-as cada vez mais de Deus. As pessoas não se preocupam mais com o conteúdo, elas querem apenas entretenimento, relaxamento, ignoram o impacto que isso traz na família. Um outro aspecto que podemos colocar é a inversão de valores. Vivemos numa época de inversão de valores. A família, na pós-modernidade, ela vem perdendo a sua função como agente educador, e tornando-se desarticulada. Os papéis já não são mais tão distintos assim. Há uma inversão dos direitos, há uma inversão dos deveres. Os filhos que recebiam as informações exclusivamente dos pais, dos avós, dos parentes mais próximos, agora não. Agora vem uma série de informações que a própria sociedade vai impondo. Então nós devemos agir com sabedoria no que diz respeito aos valores que nós defendemos. Outra questão é o relativismo das coisas, que também tem atingido a família, tem sido um ataque constante às famílias. Nós vemos aí que a razão foi colocada acima da moral, e isso invadiu a sociedade, produziu mudanças radicais. O conceito do humanismo que destronou Deus e enaltece o homem, o materialismo crescente, que as pessoas correm atrás dos bens materiais como alvo principal da vida, o relativismo que nega valores absolutos, tornando todas as coisas relativas, como diz o próprio conceito filosófico. Então essas filosofias têm impactado a nossa sociedade e, consequentemente, a família cristã. Resumindo, o mundo e o mal têm entrado em inúmeras casas, semeando discórdia e sofrimento. A infidelidade, os desvios sexuais, as drogas, a separação têm atingido muitas famílias, como uma avalanche, trazendo na sua esteira filhos abandonados, casamentos desfeitos, jovens desorientados e pais aflitos. Os lares estão sendo invadidos, estão sendo abalados. Observe, preste atenção no que escreveu o profeta Jeremias. Jeremias diz assim: a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e das praças os mancebos. O contexto que ele estava falando aqui era um contexto da invasão babilônica em Jerusalém. Só que, todavia, nós podemos aplicar também isso em nossos dias. Quantas famílias têm permitido que entre pelas suas janelas o destruidor, que extermine a inocência das suas crianças, que mata o sonho daqueles que são jovens? Famílias
que estão sendo destruídas. Infelizmente, esta palavra, ela tem se cumprido nos nossos dias. E diante de uma situação dessa, nós não podemos ficar negligentes nem descuidados. Pensa comigo, o que teria acontecido se naquela primeira Páscoa, quando o anjo destruidor, o anjo da morte passou sobre o Egito, se aqueles israelitas houvessem se esquecido de cumprir a ordem divina, ou houvessem negligenciado a ordem divina, não marcando as suas casas com o sangue do Cordeiro Pascual? O que teria acontecido com eles? Com toda certeza, o resultado em cada um daqueles lares não marcados pelo sangue seria a morte. Porém, o que vemos em muitos casos nos nossos dias são os guardiões dos lares negligenciando, mesmo entre o povo de Deus, crentes, famílias que não estão guardadas pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Então, quero dar a seguinte sugestão para você. Coloque o sangue de Jesus sobre o seu lar, para que o seu lar seja protegido por Deus. Coloque o sangue de Jesus sobre o seu lar. Quando Deus instituiu a família, Ele criou a família visando ou proporcionando ao ser humano a possibilidade de desfrutar do prazer, de desfrutar da felicidade, do lado de um companheiro, do lado de uma companheira, junto com os filhos. Esse foi o ideal de Deus. Mas nós vimos, no entanto, que as mudanças sociológicas, as mudanças culturais, fizeram com que o homem se desviasse dos desígnios de Deus em relação à família. Quero fazer um destaque aqui. O primeiro desvio, na verdade, foi o pecado. E depois, tudo isso é um desenrolar da obediência de Adão e também da nossa desobediência. Porém, ainda há esperança. Quero ver com vocês alguns cuidados básicos necessários que podem fazer a diferença no lar. Primeiro deles, deixe Cristo ser Senhor absoluto do seu lar. Um lar bem estruturado glorifica a Deus. Mas para que se tenha um lar feliz e bem estruturado, é necessário que Cristo seja o Senhor absoluto desse lar. Quando Cristo é o Senhor da casa, significa que Ele ocupa o primeiro lugar em tudo. Nada é mais importante do que Ele. Se Cristo é o Senhor das nossas vidas, nós não vamos dividir o nosso mundo, nós não vamos dividir as nossas prioridades. Cristo vai ser a prioridade. Então deixe Cristo ser o Senhor absoluto do seu lar. Segunda ideia, mantenha a palavra de Deus como regra de fé e prática. Uma das grandes necessidades do cristão na atualidade é manter as Escrituras como base de autoridade na sua vida e no seu lar. É estudá-las sistematicamente para compreender os desígnios e a vontade de Deus. E é nas Escrituras que vamos encontrar as respostas que precisamos para obter uma vida cristã vitoriosa, uma vida cristã saudável em termos pessoais, mas também em termos familiares. Coloque o sangue de Jesus sobre o seu lar. Não aceite o padrão de normalidade estabelecido pela sociedade. A palavra de Deus é o único meio de orientação seguro para as nossas vidas. É ela que deve exercer controle sobre nós, sobre o nosso lar. O padrão de normalidade da sociedade não serve para o cristão. Aquilo que a sociedade entende como normal não serve para o cristão. Para o cristão, o padrão é a palavra de Deus. Quarto, ensine valores morais e espirituais para seus filhos. Os pais cristãos são os responsáveis pelo desenvolvimento dos valores morais e espirituais dos filhos. O problema é como fazer isso de forma adequada. A maneira mais eficaz de ensinar os filhos é usar a Bíblia como um manual pleno de instruções
e formações de valores. Provérbios 22:6, bem conhecido, diz: ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando envelhecer, não vai se desviar dele. Um outro item importante: realize o culto doméstico, mesmo que seja só você. Tenha o seu momento com o Senhor, porque é um excelente caminho para a estabilidade do lar. Quando a palavra de Deus é ensinada, Cristo assume a supremacia no lar e a família alcança as bênçãos espirituais. Cultue ao Senhor. Sexto, dedique tempo para a família. Falta de tempo do diálogo tem causado grandes estragos em muitas famílias. Os maiores vilões desta dificuldade que surge tem sido a ausência dos pais, que seja pelo trabalho, atividade na igreja ou pelo tempo gasto com entretenimento, acaba se descuidando da família. O cuidado com a família é a coisa mais importante depois da nossa relação com Deus. 1 Timóteo 5,8 diz que aquele que não cuida dos seus, da sua casa, da sua família, é pior do que o incrédulo. Observe o valor que Deus dá à família. Por quê? Porque os valores devem ser ensinados e praticados a partir do lar, a partir da família. E por último, seja um exemplo em casa. Seja um exemplo em casa. O lar é a primeira escola responsável pela formação do ser humano e a construção da sua cidadania, daquilo que ele vai ser. A forma de ensino mais eficaz é o exemplo de vida dos pais. Os filhos tendem a imitar as realizações e qualidade dos pais. Por isso, um modelo consistente é importante na educação dos filhos. Seja este modelo, meu irmão e minha irmã. Observe esta gravura que coloco. Aí é uma serpente atacando um ninho de passarinho. Isso faz parte de uma ilustração que diz que certa vez uma mulher viu um casal de passarinhos fazerem um ninho em uma árvore e percebeu que o galho que eles haviam escolhido para construir o ninho era muito próximo ao chão. Ela tentou convencê-los de ir para outro lugar, porém, por mais que se esforçasse, eles voltavam para o mesmo local. Passado alguns meses, ela escutou que os passarinhos piavam desesperados. Foi ao quintal e descobriu que uma serpente havia subido no tronco e devorado os filhotes. Pesarosa, ela disse: eu tentei avisá-los. Sabia que estavam construindo as suas casas baixo demais. As nossas casas não devem ser construídas rente ao chão, e sim com os ideais que a elevam ao céu. Está na hora de despertarmos e assumirmos uma posição em favor de nossos lares, colocando o sangue de Jesus sobre a nossa família. Disponha-se a orar pelos seus. Convença-se de que fazer parte de uma igreja é fundamental para você e para aqueles que você ama. Conserte o que está errado na sua vida. Certifique-se de que não entre na sua casa nada que desagrada a Deus. E não faça fora dela nada que o Senhor desaprova. Não deixe o destruidor entrar em sua casa. Bata-lhe a porta na cara. Mande-lhe embora. Mande-o embora. Coloque o sangue do Cordeiro sobre a sua casa. Lembre-se que só Deus salva a sua família. Lembre-se que só Deus salva a família. Ao carcereiro de Filipos, quando questionou o apóstolo Paulo, ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Sempre há vitória quando os nossos lares são guardados pelo sangue de Jesus. Creia nisso. Encerro esta reflexão colocando 2 textos bíblicos do livro de Apocalipse, que diz assim: Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Apocalipse capítulo 1,
verso 5, parte C. E diz mais: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 12, 11. Meu amado irmão, minha amada irmã, você jovem, você adolescente, se a tua família estiver debaixo do sangue do Cordeiro, tenha certeza absoluta que a tua família é protegida por Deus. Tenha certeza absoluta que vocês serão vitoriosos, como nos diz o texto de Apocalipse. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Não há nada mais poderoso neste mundo do que o sangue de Jesus. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Creia nisso. Aproprie-se desta verdade para que a tua família seja protegida, para que a tua família seja guardada pelo sangue de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu venho lhe pedir que cada família que está ouvindo esta mensagem seja guardada debaixo do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós sofremos ataques de todos os lados. Nós sofremos ataques da sociedade, do mundo e do próprio Satanás. Mas a tua palavra nos diz que aqueles que creem no sangue de Jesus e no sacrifício da cruz do Calvário são vencedores, são mais do que vencedores. Nós cremos que Cristo nos ama e que Ele estende as suas mãos para proteger os nossos lares, para proteger a nossa família. Guarda-nos, Senhor, proteja-nos, Senhor, debaixo deste sangue poderoso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.